Olá, irmãos da Terceira Igreja Presbiteriana de Barretos, demais irmãos que nos assistem, sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma aula de discipulado, ainda falando sobre o sistema de governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aula passada nós falamos sobre que Cristo providenciou os órgãos específicos, não é, para o exercício desse ministério, não é? E então nós vamos continuar tratando sobre isso. E nós falávamos na aula passada que nós, essa semana, nós trataríamos mais basicamente sobre a igreja local, certo? Então, Obrigado pela nossa família, obrigado por tudo, Deus. Ora pela minha família, ora pela saúde da minha família, ora por todos que estão me assistindo, ora também pelos hospitais do câncer, ora também pela igreja, pela minha escola, ora também pela minha irmã, ora por tudo, Deus. Ora também pela Alice, que vai orar também. Ora também pelo papai, pela mamãe, pelos médicos do Hospital do Câncer, pelas crianças que têm câncer e não podem ir para o hospital. Ora por tudo, Deus, em nome de Jesus, amém. amém. Chama a sua irmã também. Isso, vem cá! Então, Isso, vem cá orar. vamos ser levados por mais uma oração, né, irmãos? Vai, ora pra gente. Obrigado pela nossa família, obrigado por tudo, Deus. Olha que a gente volta aí a igreja, a escola, como a gente de todos fazem. Em nome de Jesus também. Amém. Né? Muito bem. Então todo mundo já orou, não é? Fomos elevados em oração. Então agora podemos iniciar aqui. Eu só vou colocar a câmera mais baixa para ficar mais fácil para eu acompanhar os meus slides também, né? Então nós falávamos, né, que a vida da igreja ela acontece na igreja local, né? E nós vamos falar um pouco sobre o poder da igreja residindo primeiramente no corpo governante local, certo? Então, o sistema reformado presbiteriano, né, ele honra a autonomia da igreja local. Deixa eu explicar um pouco para vocês esse perfil histórico, tá? Se você pegar esse livro aqui, do Latourette, né, são dois calhamaços, né, tem em português, o Ken Scott Latourette, A História da Igreja, é um livro de peso, né? São dois livros. Um vai da Antiguidade até próximo da Reforma, até a Idade Média, esse vai da Reforma até o século XX, né? Se você pegar esse livro aqui, o Latourette ele vai dizer o seguinte: você tem dois ramos do protestantismo ali no século XVI. Você tem o luteranismo, né, e o anglicanismo, e você tem, do outro lado, o ramo que nós chamamos de ramo reformado, que é composto basicamente pelas igrejas presbiterianas, certo? Qual a diferença desses dois ramos, né? O Latourette defende que a diferença desses dois ramos se dá na forma que eles assimilaram o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo e o renascentismo são dois movimentos literários, né, científicos, nós podemos dizer assim, que marcaram a humanidade naquele início do século XVI. Né? Então a Europa saía de um largo período da Idade Média, né, que nós não podemos identificar como Idade das Trevas,
Porque se a Idade Média fosse a Idade das Trevas, como pregam alguns historiadores, como que todo esse povo aqui da modernidade, não é, conseguiram obras para traduzir, para interpretar, não é? Então a Idade Média ela teve os seus pensadores, grandes pensadores, como Agostinho de Hipona, como Tomás de Aquino. Então a Idade Média ela foi eivada de mentes brilhantes em diversas áreas, não é? É óbvio que, como qualquer época, ela teve as suas limitações. Talvez daqui 100, 200, 300 anos, se alguém olhar para a nossa realidade hoje, ele vai encontrar limitações que nos são inerentes. Isso não é um problema sério, são limitações próprias da época em que nós vivemos, ok? Então, o humanismo, ele é essa volta da cultura para compreender o homem, não é? A grande figura do humanismo e do próprio renascentismo é o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né? O homem está no centro de todas as coisas. Então, esse período é marcado por uma desconfiança, especialmente uma desconfiança a respeito do que está sendo lido, do que está sendo pregado. Então há um movimento de retorno às fontes originais, um interesse por se compreender o grego e o hebraico para se ler a Bíblia, há um interesse nas obras da antiguidade clássica, não é? Então, o que o Latourette vai dizer é que os reformadores especialmente da região da Suíça, como Zwinglio, como Farel, como Calvino, foram muito marcados pelo humanismo. O reverendo Hermstein, que foi meu professor, ele tem um texto brilhante nessa obra Calvino 500 anos, né? Uma obra de referência no estudo de Calvino. E nessa obra, irmãos, reverendo Hermes tem um texto em que ele fala sobre Calvino, um humanista, não é, marcado pelo Espírito Santo, não é? Então, o reverendo Hermes vai mostrar que Calvino é, de fato, ele conserva a metodologia do humanismo, não é? Mas ele difere do humanismo em que sentido? Ele difere do humanismo quando ele não coloca o homem no centro do universo, mas ele coloca Deus no centro de todas as coisas, né? A minha imagem está cortada, não vi agora. Será que melhorou, Renata? Vê aí para mim, não é? Então, o que acontece é que você tem ali no centro de todas as coisas está o próprio Deus. Essa é a imagem que Calvino fará. Lutero e o próprio anglicanismo, eles se diferiam dessa realidade. No luteranismo, quem conservava o método humanista era Melanchthon, né? O braço direito de Lutero, podemos dizer assim, não é? Só que Lutero, ele tinha uma visão muito centralizadora da teologia, da eclesiologia. Então, ele não abria muito espaço para outras visões. Então, o luteranismo e até o próprio anglicanismo, eles vão ser fazer apenas algumas adaptações da Igreja Católica, não é? E vão continuar com um rito muito parecido com o da Igreja Católica, isso muito mais o anglicanismo do que o luteranismo, tá? Vão continuar com algumas semelhanças à Igreja Católica, e já o ramo reformado tem que posicionar o celular. Para mim, o Senhor parece só no cantinho do vídeo. Será que
se eu posicionar o celular melhor. Deixa eu arrumar de outro jeito o celular. Vamos ver aqui se vai ficar melhor assim. Um minutinho só, irmãos. Então, enquanto o ramo reformado, ele já tinha uma outra realidade, né? Uma outra realidade. O ramo reformado, será que melhorou agora, irmãos? Eu estou me posicionando aqui que eu estou mudando algumas coisas, então às vezes fica um pouco desfocado, né? Então, o ramo genebrino, né, o ramo suíço, nós temos que entender, quando a gente fala de fé reformada, a gente tem que entender que boa parte disso que nós entendemos como fé reformada, ela é o próprio desenvolvimento da teologia da Reforma ali na região da Suíça. E a região da Suíça era uma região muito marcada pela agricultura, não é? Por cantões que falavam línguas diferentes. Então você tem uma parte da Suíça que vai estar mais próximo da Alemanha e vai falar o alemão. Você tem uma parte da Suíça que está mais próxima da Itália, uma parte da Suíça está mais próxima da França e fala francês. Então você tinha basicamente uma Suíça muito marcada pela vida agrária e você tinha algumas áreas de desenvolvimento, né? Ixi, piorou. Vamos tentar modificar aqui, né? Vamos colocar aqui. Será que agora melhora, gente? Será que agora está melhor? Funciona desse jeito? Né? Então você tem ali uma parte da Suíça que é bastante marcada pela vida agrária e pequenas localidades urbanas, né? Como Genebra, como Zurique, como Berna, como Basileia. São localidades que têm uma boa transação comercial. São cidades autônomas, não é, que não vivem na dependência da Igreja de Roma religiosamente e também não vivem na dependência de outros países. Então a Suíça, onde se desenvolveu a fé reformada, onde Calvino desenvolveu o seu trabalho, onde Zwingli desenvolveu o seu trabalho, onde Farel também teve uma grande contribuição, ela era bastante ligada até uma visão democrática, diferente das outras realidades da Europa no século XVI. Então, quando a reforma chega na Suíça, ela não está tão presa àquela realidade política que as outras igrejas na Europa vivenciavam. Então vou dar um exemplo para vocês. Se você pega, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, ela era um reino constituído, não é? Então as igrejas acabavam seguindo esse modelo. O modelo onde você tem um rei, não é? E este rei toma as decisões gerais. O modelo episcopal, ele é uma assimilação desse próprio perfil, não é? De você ter uma pessoa que toma todas as decisões. Era assim na Igreja Católica, é assim até hoje, não é? É assim em algumas igrejas protestantes, como por exemplo o anglicanismo, não é? Você tem ali os bispos, não é? Você tem esse é o modelo seguido pelo metodismo, certo? Agora, as igrejas que vão nascendo ali na região da Suíça, eles seguem uma visão mais democrática. Então você tem os anabatistas, que vão seguir um modelo congregacional, ou seja, todo mundo da igreja vai decidir sobre todas as coisas. A gente vai estudar melhor sobre isso no estudo comparado semana que vem. E você vai ter as igrejas presbiterianas, que vão seguir um regime representativo, certo? Qual é a diferença entre elas? Então, as igrejas que seguem o modelo episcopal, como os metodistas, como os anglicanos, você tem uma pessoa fora da igreja e essa pessoa detém um poder que ele pode decidir sobre todas as coisas, certo?
O modelo congregacional, que é seguido pelos batistas. Toda a assembleia vai decidir sobre todas as coisas. Então, o poder está dissolvido em todos os membros da igreja. Tá? Ninguém é maior do que ninguém. No modelo presbiteriano, é o modelo representativo. Ou seja, você tem a assembleia da igreja, que se reúne ordinariamente uma vez por ano, para ouvir relatórios, para prestar relatórios. E você terá também, e essa assembleia ela vai eleger representantes dela para um conselho. E esses representantes da assembleia que pertencem ao conselho são chamados presbíteros. E o que significa a palavra presbítero? Presbios, no grego, significa velho, ancião. Né? Você se lembra que no Antigo Testamento, quem julgava as decisões na sociedade eram os anciãos que sentavam-se à porta da cidade e julgavam as causas da cidade. A igreja ela pega esse mesmo sistema, é um sistema representativo. Então, nesse grupo, você tem pessoas que pertencem à igreja e estão falando em nome dela. Então, você não precisa reunir todo mundo para decidir sobre tudo. Você vai reunir a assembleia só quando? Quando você precisar decidir coisas muito urgentes, muito importantes, como venda, compra, alienação, gravar ônus real, eleição de presbíteros, eleição de pastor, eleição de diácono, rompimento de laços pastorais, resignação do mandato de presbíteros e diáconos, atribuição de emerência aos presbíteros, aos diáconos e ao pastor. Então tudo isso é feito pela Assembleia. Agora, no dia a dia, reforma da igreja, troca de bancos, comprar material de escola dominical, tratar de assuntos administrativos da igreja, quem fará isso é esse conselho que representa a igreja, que é formada pelos presbíteros. Esses presbíteros, por sua vez, eles têm uma diferença. Eles têm duas classificações. Você tem os presbíteros regentes. E o que é o presbítero regente? É aquele que rege a igreja. É aquele que comanda a igreja administrativamente. Certo? E você tem o presbítero docente. Não é? O que é docente? A palavra docente vem de professor, aquele que exerce a docência, aquele que ensina. Então o pastor é o presbítero docente, é aquele que vai ensinar a igreja. Né? Agora, tanto o pastor quanto os presbíteros, eles têm um tempo determinado de mandato. Então, no caso de nós presbiterianos, os presbíteros, os presbíteros e os diáconos, eles são eleitos para um mandato de 5 anos. 5 anos. Certo? Então, após 5 anos, se ele não for reeleito pela Assembleia, ele passa a ser um presbítero em disponibilidade. Certo? Então ele passa a ser um presbítero em disponibilidade. Ele conserva o título, né? Mas ele não tem mais o ofício do presbiterato. Ele pode continuar, inclusive, sendo convidado às reuniões do conselho, ele pode até participar das reuniões do conselho, ele tem direito a até mesmo deliberar, falar, mas ele não tem mais direito a voto, certo? Então, e ele também não pode mais ser indicado para os concílios superiores, para o sínodo e para o Supremo Concílio. Ok? A mesma coisa acontece com o pastor. O pastor, ele pode ser eleito para 2, 3, 4 ou 5 anos. Certo? Então, por exemplo, eu fui eleito para 4 anos. O ano que vem acaba o meu mandato. Então, findando o mandato do pastor,
Se o conselho quiser que o pastor permaneça, então o que o conselho vai fazer? O conselho vai indicar o nome do pastor para que a assembleia vote sim ou não. Não é o conselho que vai determinar que o pastor fique, é a assembleia. Então a assembleia vai receber uma cédula e secretamente eles vão decidir, olha, sim, eu quero que o pastor fique. Não, nós não queremos que o pastor fique. Uma vez que a assembleia não quiser que o pastor fique, ele não ficará. Ele terá que ir embora. Não é? E aí os presbíteros vão chamar outros pastores, não é, para concorrer naquela igreja. E a assembleia vai escolher. Uma outra maneira do pastor permanecer é o seguinte, o conselho fala assim, nós não queremos fazer eleição por algum motivo, não é? O pastor chegou agora e nós não queremos fazer uma eleição para ele ficar um tempo muito extenso, nós queremos ver como esse pastor procede aí por 1, 2, 3 anos e depois faremos uma eleição. Essa foi a praxe que a nossa igreja adotou sempre, né? Então o que acontece? O conselho ele pede um pastor ao presbitério. Então o presbitério vai designar um pastor. Então esse pastor vem para a igreja, ele não é eleito pela assembleia, ele foi designado pelo presbitério, não é? E a designação dele, ela varia conforme o presbitério quiser. Geralmente as designações são para 1 ano, mas eu já vi casos de pastores sendo designados para 2 anos, certo? Sem ofensa ao manual da Igreja Presbiteriana do Brasil, ok? Então, o sistema reformado presbiteriano, ele honra pela autonomia da igreja local. Que autonomia é essa? Né? Vamos entender. Cada igreja ela tem uma autonomia dentro dos seus limites, certo? Então, cada igreja conserva a autonomia, ou seja, ela pode, dentro do que a Bíblia permite, dentro do que a nossa confissão de fé permite e dentro do que o nosso manual, né, a nossa Constituição permite, essa igreja pode deliberar sobre todas as coisas que lhe são pertinentes, certo? De tal maneira que o presidente do presbitério ele não pode arbitrar no conselho de uma igreja local. O presidente do Supremo do Sínodo ele não pode arbitrar no conselho de uma igreja local. O presidente do Supremo Concílio ele não pode arbitrar no conselho de uma igreja local, a não ser que eles sejam requisitados para isso. Então o conselho encontra um problema e ele leva ao presidente do presbitério, ao presidente do sínodo, ao conhecimento do Supremo Concílio, não é? Sempre gradativamente, né? Na igreja presbiteriana nenhum documento segue para o concílio superior se não foi apreciado pelo inferior, certo? A não ser que haja uma denúncia sobre aquele conselho e o órgão superior, que é o presbitério, ou o sínodo, ou o Supremo Concílio, tenham que intervir, né? Fora isso, o conselho tem total autonomia, né? O conselho não precisa pedir autorização para ninguém para lidar com as suas finanças, para comprar materiais, ou até para comprar um local para o seu culto, né? Vamos comprar um terreno. A igreja não precisa pedir autorização para ninguém, exceto para a assembleia, para ela própria, certo? Então, isso não acontece no método episcopal. As igrejas do método episcopal, elas não têm autonomia entre si. Elas dependem de um bispo, de um supervisor, não é, que vai dizer como elas devem agir, como elas devem proceder, certo? Essa autonomia ela pode ser objeto de limitações devido à associação com outras igrejas. Ou seja, a autonomia da minha igreja ela termina quando começa a igreja do meu vizinho, não é? Então, por exemplo, o conselho da nossa igreja não pode arbitrar em questões da igreja vizinha. Ah, mas aquela igreja, pastor, ela é presbiteriana, não é? É uma igreja presbiteriana do Brasil, ela fica a algumas quadras
e eu acho que ela está tendo uma atitude inconveniente. Ou eu conheço alguém daquela igreja que tem uma atitude inconveniente. O nosso conselho não pode arbitrar no conselho do outro, né? Porque eles têm autonomia entre si. É dever da igreja se unir a outras sob a mesma confissão, né? Para quê? Para facilitar a doutrina, os aspectos judiciais e a própria administração, né? Então, quando você tem igrejas unidas debaixo de uma mesma confissão de fé, nós chamamos isso de denominações. Denominações. O que é uma denominação? Então, o que são as denominações? Igreja Batista é uma denominação, Igreja Metodista é uma denominação, Igreja Presbiteriana é uma denominação. São denominações. São igrejas locais unidas entre si debaixo de uma mesma confissão de fé. Não é? Então, a gente tem que entender muito aquilo, né? Alguns vão falar que foi Agostinho de Hipona que disse isso, outros vão falar que foi Wesley, não é? Há coisas essenciais na igreja. O que é essencial na igreja? Primeiro, nós cremos que Deus é ao mesmo tempo um em três pessoas. É a Trindade. Nós vamos explicar melhor esse assunto futuramente, tá? Então, Deus é um único Deus, certo? Uma única natureza divina que é dividida em três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então isso é essencial, né, na vida cristã. Tá? Segunda coisa que é essencial na vida cristã é o meio de salvação. Então nós cremos que nós somos salvos exclusivamente pela graça e por Jesus Cristo. Ninguém pode ser salvo senão por Jesus. Isso é fundamental no cristianismo. Você é salvo por meio de Jesus Cristo. E isso é dado por graça. Certo? Aí, mas algumas igrejas vão ter um papel maior nas obras do que outras. Calma. Você pode ter uma igreja que vai falar assim, olha, é por Cristo, é pela graça, mas tem um papel das obras. São igrejas arminianas. Mas, em última instância, a salvação se deu por Jesus. Então, isso é essencial. Tá? Isso é essencial. Terceiro elemento que é essencial, que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Tá? Então, se alguma igreja fala, não, eu tenho a Bíblia, mas eu tenho um livro tal que eu também sigo. Então, aí já furou o esquema. Então, no essencial, nós temos unidade entre si. Então, todas as denominações cristãs sérias têm esses aspectos dentro delas. Em maior ou menor medida, elas vão apresentar esses aspectos. São igrejas fiéis, né? Que pregam a palavra, que administram os sacramentos de forma fiel e que disciplinam segundo as Escrituras. Então, são igrejas fiéis. Então, nós somos irmãos em Cristo Jesus de crentes que pertencem a outras denominações. Entendeu? Então, tem um irmão que é batista, tem um irmão que é metodista, tem um irmão que é presbiteriano, tem um irmão que é luterano. Nós temos, não é, uma harmonia entre nós. Por quê? Porque esses elementos essenciais nos unem. Bíblia, salvação e Trindade. Ok? O que acontece, pastor, quando um desses elementos não está presente? Quando, por exemplo, a igreja fala assim, olha, eu não creio na Trindade. Isso acontece, por exemplo, os testemunhos de Jeová. O testemunho de Jeová bate na sua porta, ele não crê na Trindade. O testemunho de Jeová, ele propaga uma doutrina que nós consideramos herética, que era chamada de arianismo. Né? Ela tem a ver com Ário, que foi um teólogo da antiguidade. E o arianismo dizia que Jesus não era Deus, que Jesus era só homem. Certo? Os testemunhas de Jeová creem dessa maneira. Né? Então,
nós entendemos que os Testemunhas de Jeová, eles não têm comunhão conosco, porque eles são uma seita, porque esse ponto, eles têm a Bíblia, mas eles não creem na Trindade, certo? Segundo aspecto, a pessoa, ela crê na Trindade, mas ela crê na Bíblia e mais outra coisa, né? Por exemplo, os Mormons. Os Mormons, eles vão crer em Jesus, vão falar da Bíblia, mas além da Bíblia, eles têm o livro dos Mormons. Então, aí é um problema, certo? Por quê? Porque você tem a Bíblia e o livro dos Mormons. É como os espíritas também, não é? Eles vão ter ali o livro dos espíritas, o Evangelho segundo Allan Kardec. Você vai ter os muçulmanos, eles creem em Jesus, mas tem o Alcorão. Então, nos diferenciamos. A salvação. Então, você tem uma igreja que fala assim, olha, você só vai ser salvo se você for membro da minha denominação. Não é? Fora da minha igreja não há salvação para ninguém. Então, isso faz dessa igreja uma seita. Certo? Então, aquela igreja que em um desses três elementos, salvação, Bíblia e Trindade, elas não se adequam àquilo que é o todo, elas transformam em uma seita. Então nisso nós temos total unidade. Tá? Agora, há coisas que não são essenciais. E que podem ser usadas, a gente pode usar de bom senso. Então, por exemplo, você tem lá o presbiteriano, que é calvinista, e ele é adepto dos 5 pontos do calvinismo, e ele crê que a salvação se dá exclusivamente pela graça. Não é? Então ele diminui drasticamente o papel das obras, por causa da leitura que ele tem de Efésios 2, versículo de 8 a 10. Eu sou adepto dessa visão. Certo? Aí você tem do outro lado um arminiano. Que ele vai dizer o seguinte, olha, eu entendo que a salvação é pela graça, mas essa graça ela vai ser dada ao cristão para que ele pratique as boas obras e por essas boas obras ele possa ser salvo. Então ele dá uma importância muito grande às boas obras, àquilo que você faz. É essencial? Mexeu com a Trindade? Mexeu com a Bíblia? Mexeu na interpretação de Efésios, mas não mexeu nos pontos essenciais. Jesus continua sendo o fio condutor das Escrituras para ambos. Mexeu na questão da salvação? A salvação deixou de ser dada por Cristo? Não. Então não é essencial. A liberdade. Nós somos irmãos em Cristo ainda. Ok? E há coisas que não são supérfluas. Não é? São supérfluas, né, na fé. Então nós temos que entender essas duas realidades, as realidades, não é, que nos unem. Então nós somos todos cristãos porque temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, somos cristãos porque cremos na Trindade e somos cristãos porque cremos que a salvação é por Jesus. Ponto. Isso nos faz cristãos. Dentro desse cristianismo, nós temos as denominações, que vão ter confissões de fé. Né? Assim como na antiguidade você tinha os credos, né? O credo niceno-constantinopolitano, você tinha o credo de Atanásio, você tem o credo dos apóstolos. A mesma coisa você vai ter na Reforma. Só que ao invés de chamar de credo, né? Ou seja, aquilo que eu creio, na Reforma você vai ter confissões. Então você vai ter a confissão de Hampshire dos batistas, você vai ter a confissão de Westminster dos presbiterianos e assim por diante, certo? Então, as pessoas que estão... E o que é uma confissão de fé? A confissão de fé, ela está maior, ela é igual à Bíblia? Não, ela é infinitamente inferior à Bíblia porque ela depende da Bíblia. Certo? Se você me mostrar uma confissão de fé que independe das Escrituras, você está mostrando uma confissão de fé de uma seita. Certo? Agora, a confissão de fé, ela é o quê? Ela é
um modo sistemático pelo qual nós entendemos as Escrituras. Então, o que a confissão de fé faz? Ela coloca em compartimentos teológicos aquilo que nós entendemos que a Bíblia diz. Então, o que nós entendemos que a Bíblia diz sobre palavra? O que nós entendemos que a Bíblia diz sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a graça, sobre a justificação, sobre as obras? Então, isso é uma confissão de fé. Tá? Então, as denominações são igrejas locais que estão unidas debaixo da mesma confissão de fé. Tá? E isso dá a elas a possibilidade delas falarem a mesma língua. Se você for o Manual Presbiteriano, no artigo 1º, nós temos o seguinte: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais. Certo? O que é uma federação? É um lugar onde todos detêm autonomia dentro dos seus limites. Não é? O Brasil, claro, o Brasil não é um grande exemplo de pacto federativo, mas cada estado brasileiro detém autonomia sobre os seus limites. Por exemplo, tem estados que não cobrem PVA, não é? O estado de São Paulo cobra. Tem estados que têm impostos mais baixos que outros. Por quê? Porque é uma federação. Cada estado no Brasil detém autonomia em algumas questões, não em todas, certo? Então, a Igreja Presbiteriana é uma federação de igrejas locais, que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas, Velho e o Novo Testamento, né? Como sistema expositivo de doutrina e prática, a sua confissão de fé, né? Que é a confissão de fé de Westminster. A confissão de fé de Westminster ela tem a confissão de fé, o catecismo maior e o catecismo menor, certo? Então, o que é a confissão de fé? Ela é um sistema de exposição prática das Escrituras, certo? E ela rege-se por uma Constituição, né? Por uma Constituição que é essa aqui, ó. Veja só, é o Manual Presbiteriano, certo? Então ela se rege por uma Constituição, ela é uma pessoa jurídica, ou seja, ela responde de acordo com as leis do Brasil, e ela é representada por sua comissão executiva. Então quem representa a igreja judicialmente? O pastor, o conselho, né? E quem é o presidente do conselho? O pastor. Então ele representa a igreja judicialmente. Se alguém tem que ir preso, o pastor que vai, né? Então, continuando, as denominações, né, essa organização mais ampla, ela sim impõe sem dúvida, certas limitações à autonomia das igrejas locais, mas também promove o crescimento e o bem-estar das igrejas, né? Garante e serve para dar mais plena expressão à unidade da igreja. Então, o grande problema, irmãos, é o seguinte: se você for lá, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, né? A correspondência de Calvino e Saldoleto. Saldoleto era um cardeal, não é? Que queria que Genebra voltasse para a Igreja Católica, né? Então, Calvino foi expulso de Genebra, porque ele se recusou a dar ceia a algumas pessoas que viviam de forma contumaz no pecado, mas eram pessoas que tinham posses, que tinham autoridade na igreja, e Calvino vai dizer o seguinte: olha, eu me recuso a dar a Santa Ceia a essas pessoas, porque elas não vivem de modo que testemunhem a morte do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição dele. Então, dar ceia para essas pessoas é profanar a ceia. E o conselho da cidade fala o seguinte: se o senhor quer assim, então o senhor vai ter que ir embora, né? Porque o conselho da igreja, os representantes da igreja e da cidade eram naquele momento pessoas que não compactuavam com as ideias de João Calvino. Então ele vai embora, vai para Estrasburgo, lá ele se casa, né, com Indelete de Bure. Lá ele escreve a última versão das Institutas, né, em 1559. Mas esse cardeal, né, católico, muito amigo do Papa,
ele quer que a igreja de Genebra volte à igreja católica. Ele faz uma pressão, ele manda uma carta fazendo uma pressão para esse retorno. E qual é um dos argumentos dele? O argumento dele é o seguinte: olha, a verdade é uma só. A verdade é simples. A mentira, ela sim tem muitas faces. Ela sim, ela é tortuosa. Então, um argumento que você encontra desde o século XVI é o seguinte: as igrejas reformadas, as igrejas protestantes, elas não detêm a verdade, por quê? Porque elas são muitas. Então você tem lá pentecostais e históricos. Então você tem o assembleano e o batista, o presbiteriano, não é? Você tem, entre os históricos, você tem os batistas, os presbiterianos, os anglicanos e assim por diante. Então, você tem muitas denominações. Muitas denominações. Então, isso parece que cada um fala uma voz diferente. Parece que ninguém se entende. Mas não é isso. Não é isso. Isso existe por quê? Porque se deu voz às pessoas, se deu liberdade para que as pessoas lessem a Bíblia e interpretassem as Escrituras por elas mesmas. É claro, isso não dá direito a uma má interpretação. Isso não dá direito a se propagar heresias. Tanto é que nós temos princípios essenciais que nos fazem cristãos. Quando a pessoa transgride esses princípios essenciais, ela, como diria um professor meu, né, Reverendo João Alves, ela pula do corguinho, né? Ela pula do corguinho, ela vai para lá do corguinho, certo? Então, irmãos, agora há essa liberdade e nós estamos unidos nessas diferenças, Vamos tomar aqui, irmãos, 1 Timóteo 4:14, né? 1 Timóteo 4:14. Nós vamos ver exatamente essa questão, né? 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Então, ou seja, aqui Paulo está mostrando a Timóteo, não é? E a grande preocupação de Timóteo é que ele seja um pastor aprovado, né? que ele seja fiel em um tempo de infidelidades, não é? E ele vai dizer o que a Timóteo? Olha, primeiro, Timóteo, não te faças negligente com o dom que há em ti. Ou seja, você está na igreja e você exerce na igreja um dom. E dom, ele é ministério, ele é serviço. Né? Não existe dom que é feito apenas para o meu deleite pessoal. Não existe dom assim. Todos os dons que Deus nos dá são para o serviço, são para o ministério. Então Paulo está dizendo o seguinte: você não pode ser negligente, porque você estará sendo negligente com um dom que foi dado por Deus, mediante profecia. E o que ele está dizendo por profecia aqui? É alguém falando fora das Escrituras? Isso tem que tomar cuidado, gente. Eu tenho a seguinte posição quanto aos dons, né? Eu entendo que os dons de revelação cessaram, né? Eles cessaram. Ninguém pode acrescentar nada mais às Escrituras, nem tirar nada das Escrituras. Ninguém pode falar assim diz o Senhor sem estar com a Bíblia aberta. Se alguém disser assim diz o Senhor, e ele não estiver falando isso das Escrituras, essa pessoa está acrescentando algo às Escrituras. Não é? Se ela não estiver com a Bíblia aberta ou repetindo aquilo que a Bíblia diz, então essa pessoa tem um problema. Né? Tem um problema. Ela está acrescentando algo à Escritura. E Paulo vai dizer lá em Gálatas 1:8 que se ele ou um anjo descer do céu pregando um evangelho que vá além daquele que ele pregou, que ele ou esse anjo sejam malditos. Então, o que é a profecia aqui? É a pregação da palavra.
Não é? Então, ele recebeu esse dom mediante a pregação da palavra, com imposição de mãos do presbitério. Esse é o sinal do Novo Testamento, não é? De autoridade, transmitir autoridade, impor as mãos. Não é? Todos nós presbíteros, um dia tivemos outros presbíteros impondo as mãos sobre nós para que nós exercêssemos o ministério que nos foi confiado. Não é? Então, essas são as denominações. Né? O artigo 61 da nossa Constituição diz: os concílios guardam entre si gradação de governo e disciplina. Ou seja, eu não posso disciplinar ninguém que não seja membro de minha igreja. Não é? Eu não posso arbitrar sobre a comunhão de alguém com a igreja se ela não for pastoreada por mim, não é? E a disciplina, ela não é dada pelo pastor. A disciplina, ela é dada pelo conselho. É o conselho que disciplina uma pessoa, não é? Então, e o conselho não pode exercer disciplina sobre alguém que não esteja no seu rol de membros, ok? Embora cada um exerça a jurisdição original e exclusiva sobre todas as matérias da sua competência, os inferiores estão sujeitos à autoridade, inspeção e disciplina dos superiores. Deixa eu explicar isso para os irmãos. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, o conselho ele pode decidir sobre todas as matérias. Então vamos supor que nossa igreja tenha o interesse de comprar um terreno para futuramente, vamos supor que nós queremos comprar um terreno em Colina para futuramente erguermos ali a igreja, né? A igreja enquanto construção física, porque a igreja já existe lá. A igreja já existe em Colina, que é constituída das pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo lá, não é? Então, o Ricardo, a Vanessa, o Henrico, o Thales, Dona Elaine, o Luiz, a Márcia, não é? O Fábio, né? Os Fábios, né? Que estão lá, né? A Dona Alice, Dona Dalva, não é? A Kathleen que estava lá com a gente, não é? As pessoas estão se achegando ao trabalho, algumas que hoje eu nem conheço, porque quem está exercendo esse trabalho lá é o Almir. Então, a igreja já existe lá, mas nós queremos construir um templo, né? Uma igreja física. Então, nós queremos comprar lá. A terceira igreja aqui de Barretos vai comprar um terreno lá em Colina. Certo? Então, como ela deve fazer isso? Ela deve orçar esse terreno, ela deve convocar extraordinariamente a assembleia com 8 dias de antecedência. Ela deve explicar como é uma assembleia extraordinária, ela deve explicar na convocação por que a assembleia está sendo convocada. A assembleia tem que ser preparada anteriormente, conhecer o assunto, saber, ver fotos do lugar. E aí, uma vez convocada, a assembleia vai votar se quer ou não comprar aquele lugar. Se a assembleia não quis comprar, então não vai comprar, não é? Aí vamos supor que o conselho ele compra mesmo assim. A assembleia decidiu não e o conselho foi lá e comprou. O que acontece, irmãos? Houve algo ilegal, certo? Todas as atas de assembleia são registradas nas atas do conselho. E todas as atas do conselho e os livros de contas, né, são auditados. Os livros de contas da igreja são auditados na igreja, por pessoas que a assembleia escolheu. Tá. Por pessoas que a assembleia escolheu. O livro do conselho, onde está o balanço da igreja, os membros, ele é auditado pelo presbitério. Então, ali na leitura da ata, viu-se esse problema. Ou, vamos supor, que não se registrou na ata, mas alguém denunciou isso ao presbitério. Então, o presbitério vai vir inspecionar. E uma vez constatando o erro, ele pode dissolver o conselho, afastar aquele conselho, resolver esse problema e convocar a assembleia para uma nova eleição de presbíteros. Certo?
Então, isso, meus irmãos, é o asseio com as coisas do Senhor. É fazer as coisas da maneira correta, não é? Então, irmãos, para nós terminarmos, eu queria aqui citar a Confissão de Fé de Westminster, não é? Onde ela nos diz, não é? Para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver as assembleias, comumente chamadas sínodos e concílios. Então aqui, meus irmãos, a Confissão de Fé de Westminster, que foi escrita no século XVII, né, pelos puritanos, ela vai mostrar o seguinte, olha, é necessário que haja pessoas reunidas, pessoas piedosas, reunidas pelo Espírito Santo, para serem aptas a decidir de forma melhor. Uma pessoa sozinha pode decidir conforme a sua vaidade, conforme a conveniência, não é? Vou dar um exemplo, os irmãos. Lembra quando a história conta o descobrimento do Brasil, né, a invasão do Brasil? E aí pediram para o Papa, né, estabelecer a divisão entre a Espanha, não é, e Portugal. O que o Papa fez? Fez essa divisão passar pelo mar. Né? Toda a América do Sul ficaria com a Espanha. E aí o pessoal falou, opa, pera lá, o senhor errou aí no compasso, né? Aí fizeram o Tratado de Tordesilhas, né? Que depois foi sendo burlado pelas entradas e as bandeiras, e depois foi totalmente desfeito quando se instaurou a Espanha Ibérica, né? O domínio espanhol em Portugal. Mas, então, uma pessoa como o Papa naquela ocasião ali, ele foi guiado pelos seus interesses políticos e ele cometeu algo que prejudicaria, não é? Os interesses daqueles dois países. Agora, um concílio, ele tem mais competência para legislar de uma forma mais adequada. Então, quais são os concílios que nós temos na Igreja Presbiteriana do Brasil? A igreja local tem o conselho da igreja, que se reúne sempre que for convocado pelo seu pastor. O pastor é o presidente do conselho. O presbitério é o concílio superior ao conselho. Né? Quem pertence ao presbitério? Todos os pastores da sua localidade, mais um presbítero de cada igreja. Né? Então nós somos o presbitério de Araraquara. Nós temos 13 igrejas que compõem o presbitério de Araraquara. Né? Então são 13 pastores efetivos, mais os pastores auxiliares, mais um presbítero de cada igreja. Quando o presbitério se reúne? Pelo menos uma vez por ano de forma ordinária. E de forma extraordinária sempre que for convocado. Acima do presbitério nós temos o sínodo. O sínodo se reúne a cada 2 anos, nos anos ímpares. Certo? Quem vai para o sínodo? O presbitério ele vai nomear 2 presbíteros, 2 pastores para participar do sínodo. Certo? Então, o sínodo é o concílio superior. Depois nós temos o Supremo Concílio. O Supremo Concílio. O Supremo Concílio se reúne de 4 em 4 anos, nos anos pares. Quem vai para o Supremo Concílio? 2 pastores e 3 presbíteros, 2 pastores e 2 presbíteros de cada presbitério do Brasil. Aqui você tem uma foto no slide da última reunião do Supremo Concílio que aconteceu na cidade de Atibaia. Águas de Lindóia. Então, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhe deu para edificação e não para destruição, pertence aos pastores e aos outros presbíteros, né, das igrejas particulares, criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem para o bem da igreja. Né? Na próxima aula, nós vamos olhar um pouco Atos 15. Né? E Atos 15, ali o Concílio de Jerusalém, vai nos dar as diretrizes para a efetivação de um sistema conciliar. Né? Então, o sistema representativo é um sistema bíblico. Né? E nós vamos ver isso a partir de Atos 15. Eu queria orar pelos irmãos, por cada pessoa. Queria saudar cada pessoa que está com a gente aqui, não é?